Isso aconteceu comigo cerca de 6 meses atrás, na Austrália. Eu estava voltando para a casa de um amigo por volta das 2 horas ou 3 horas da manhã. É uma caminhada de cerca de 20 minutos ao longo de algumas ruas de tamanho médio. As ruas sempre eram muito tranquilas e vazias, mas eu já tinha feito essa caminhada várias vezes antes sem nenhum problema. Eu estava bastante cansada e ainda um pouco tonta, então estava apenas seguindo em frente. Quando comecei a subir uma colina, tive uma vontade repentina de olhar para trás, sem motivo aparente. Realmente, olhei para trás e vi que um cara alto e magro, usando um moletom preto, estava caminhando pela mesma rua na mesma direção que eu, talvez uns 80 a 100 metros de distância. Devo também mencionar que sou uma mulher baixa, mas costumo vestir roupas masculinas e bonés, então não costumo me preocupar tanto com abordagens de homens como algumas outras meninas. No entanto, eu ainda estava ciente de que éramos as únicas 2 pessoas por ali, e que havia muitos lugares escuros ao longo daquela rua. Um pouco mais adiante, olhei para trás novamente e vi que ele estava mais perto do que antes, talvez a uns 40 metros desta vez. Disse a mim mesma que estava apenas sendo paranoica e que ele estava se aproximando de mim porque eu estava andando devagar. Mesmo assim, acelerei um pouco e senti meu coração bater mais rápido. Depois de uns 5 minutos de caminhada rápida, parei em um semáforo para atravessar a rua, e quando parei, ouvi seus passos atrás de mim e percebi o quanto ele tinha se aproximado. Ele definitivamente estava tentando me acompanhar. Imediatamente atravessei a rua, mal olhando para o trânsito, e olhei para trás dele do outro lado. Ele ainda estava com o moletom preto, e estávamos em uma parte escura da rua, então eu não conseguia ver muito bem o rosto dele ou qualquer coisa assim. Quando ele começou a atravessar a rua em minha direção, disse a mim mesma para não começar a correr ainda, porque sentia que ele provavelmente conseguiria me alcançar antes que eu conseguisse chegar em casa. Minha casa fica em uma pequena rua lateral que sai da rua principal em que estávamos. Eu ainda conseguia ouvir seus passos, caminhando rapidamente, logo atrás de mim. Quando estava a cerca de 5 metros da minha rua, acelerei um pouco mais sem realmente começar a correr. Comecei a atravessar minha rua, tentando agir como se fosse continuar pela mesma rua. Quando estava mais ou menos no meio, orei para que os muros altos de ambos os lados ou a escuridão da rua me dessem alguma cobertura. Me esquivei o máximo que pude para dentro da minha rua, virei bruscamente e comecei a correr absolutamente o mais rápido que eu conseguia pelo meio da rua. Passei direto pela minha casa até a calçada no final da minha rua, que se junta a outra rua. A primeira metade do caminho é de escadas, porque é uma colina muito íngreme até a rua. Depois de subir os degraus 3 de cada vez, me virei e vi o cara de moletom correndo pela minha rua atrás de mim. Nunca senti uma descarga tão grande de adrenalina antes em toda a minha vida como senti quando o vi correndo em minha direção. Pensei que já tinha corrido o mais rápido que podia pela rua e escadas acima, mas a adrenalina foi direto para minhas pernas e comecei a subir a última metade do caminho íngreme como se fosse nada, como se estivesse correndo em uma escada rolante. Quando cheguei ao topo, poderia virar para a direita ou para a esquerda. Virei à direita e continuei correndo ao longo da rua, passando por 2 casas com muros e cercas altas, até chegar a uma casa que tinha apenas um pequeno canteiro na frente. Pulei o canteiro e me enfiei em um arbusto. Estava tão assustada que tive que colocar as mãos sobre a boca para não respirar tão alto. Essa rua estava deserta e silenciosa, então ouvi facilmente os passos pesados do cara de moletom subindo a colina. Ouvi ele parar, mas ele estava respirando muito pesado, então dei uma olhada para ver o que ele estava fazendo. Ele estava no topo do caminho, segurando o lado, inclinado como se fosse vomitar, olhando para a esquerda, para a direita, para cima e para baixo da rua. Então ele tomou uma decisão, cuspiu no chão e virou à esquerda. Assisti ele se afastar, olhando em todos os lugares em busca de mim. Assim que percebi que ele estava fora de vista, deitei-me no chão e deixei-me respirar por um pouco até sentir que poderia andar novamente. Tudo o que eu queria era estar em casa. Continuei indo para a direita, descendo mais pela rua,
porque ela se conectava com a rua em que eu estava antes, para que eu pudesse voltar para casa mantendo uma certa distância do cara de moletom. No final, cheguei em casa em segurança. Vou começar com um pouco de contexto antes de contar essa história. Estamos quase no final do verão, com apenas cerca de 2 semanas restantes, e tenho tentado aproveitar ao máximo as atividades. Tenho 18 anos e não tenho carteira de motorista, então tenho que andar a pé ou pegar o ônibus para todos os lugares. Nunca me importei muito, pois gosto de caminhar. Eu e minha amiga queríamos sair à noite, então por volta das 5 horas da tarde ela me pegou e nós compramos pizza e teriyaki antes de irmos para a casa dela e fumar um baseado com o namorado dela. Por volta das 2 horas da manhã, decidi que era hora de ir para casa. Não me incomodei em pedir carona aos meus amigos porque eles já estavam dormindo, e sempre me senti muito mal por pedir carona. Então, juntei minhas coisas e comecei a caminhada de 5 milhas para fora da cidade e em direção à minha casa. Não sou uma pessoa muito paranoica, mas sempre carrego alguma forma de arma comigo, apenas por precaução. Naquela noite, era meu canivete de bolso, mas durante o ano escolar eu sempre tenho pelo menos 3 mini-chaves de fenda comigo o tempo todo. Sou um cara grande, 1,80 de altura, bem construído e confio o suficiente na minha capacidade de me cuidar. Então, comecei essa caminhada, completamente chapado, às 2 horas da manhã. Estou na minha 3ª milha, indo em direção a alguns apartamentos, quando percebo de relance que há um homem cerca de 100 pés atrás de mim. Assim que o vejo, ele tira o telefone do bolso e começa a falar nele. Deixo para lá e continuo meu caminho para casa. Um pouco à frente, outro homem sai dos apartamentos e fica parado no meio da calçada, bloqueando efetivamente meu caminho. Nesse ponto, percebo que algo está definitivamente errado, então paro de andar e apenas o encaro. Ele é alto, talvez 1,85, e seu sorriso é realmente inquietante. Ouço o homem de antes e sinto ele agarrar meu braço esquerdo e me puxar bruscamente para trás. Minha primeira reação é alcançar o bolso da frente e pegar meu canivete de bolso. Seu amigo já começou a caminhar em nossa direção, mas ele não percebeu que estou alcançando alguma coisa, então foi uma completa surpresa para ele me ver tirar uma faca e esfaquear seu amigo na coxa. Ele grita e solta meu braço, e eu rapidamente corro para longe dos dois, entrando em alguns arbustos ao lado dos apartamentos. Fiquei lá por um tempo, o meu celular tinha morrido enquanto estava na casa da minha amiga, caso contrário, teria chamado ajuda. Houve alguns palavrões e depois eles foram procurar por mim, mas desistiram depois de um tempo. Depois do que pareceu uma eternidade, me vi novamente na estrada principal, felizmente sozinho. O resto da minha caminhada foi tranquila e não encontrei mais ninguém depois disso. Cheguei em casa em segurança. Essa história remonta a alguns anos atrás, quando eu era um estudante do ensino médio de 17 anos. Todos os dias, fazia uma jornada de 25 ou 30 minutos de ida e volta para a escola. Havia um atalho que eu poderia pegar para chegar em casa mais rápido, o que reduzia um pouco o tempo da caminhada. Como amante da natureza, esse atalho era muito agradável. Incluí um diagrama, já que o cenário dessa história não é muito fácil de descrever. Desculpe pela minha representação 3D porcaria, colocarei na tela agora mesmo. Sempre que eu caminhava para casa sozinho, costumava pegar esse atalho para aproveitar a pequena área de floresta que temos nesta cidade de tamanho médio, moderadamente movimentada, onde moro. Meu atalho era bastante percorrido e ocasionalmente eu via algumas outras pessoas caminhando de seus bairros em direção às ruas movimentadas próximas, ou outros estudantes voltando para a casa do meu colégio ou da faculdade. Mas às vezes não havia ninguém além de mim no caminho.
Para dar uma ideia, o caminho definitivamente não era bem cuidado, mas era percorrido o suficiente para se distinguir um caminho pelo pisoteio ao longo dos anos. O atalho começava em uma estrada movimentada perto do meu colégio e entrava em uma área arborizada aberta com alguns pequenos lagos. Após alguns minutos, eu poderia virar à direita em direção à grande colina em direção à rua paralela à minha. Um dia, estava voltando para casa da escola depois de ficar um pouco mais tarde para receber ajuda extra, e alguns minutos depois de entrar no meu atalho, notei um cara parado fora do caminho principal, aparentemente ocupado com seu próprio negócio e falando no celular. Havia uma mochila aberta no chão ao lado dele. Cresci com pais superprotetores e praticava artes marciais, então sempre fui uma pessoa muito cautelosa e prestava muitos detalhes, especialmente sendo uma jovem caminhando sozinha. Isso não era incomum de forma alguma, já que toda a área de baixa altitude é frequentada e há numerosos caminhos além do caminho principal, levando em diferentes direções. Como não é uma floresta densa, é meio que um território livre para caminhar. Às vezes, ele ficava perto da estrada movimentada enquanto esperava pelo ponto de ônibus próximo, não querendo ficar no meio do trânsito enquanto as pessoas passavam correndo durante o horário de pico. A única coisa pela qual eu tomava cuidado era que o tinha visto ali algumas vezes naquela semana e nunca o tinha visto antes, mas, tudo bem, talvez ele fosse um estudante universitário ou acabasse de se mudar para a área. Desta vez, no entanto, caminhar pelo atalho parecia diferente. Possivelmente porque não havia mais ninguém no caminho hoje, comecei a sentir um mau pressentimento no estômago, aquele que todo mundo tem dificuldade em descrever, mas a maioria das pessoas conhece muito bem. Algo não estava certo, mas nesse momento eu já estava bem adiantado no meu atalho e decidi culpar meus sentimentos por eu estar paranoico, o que não é incomum para mim. Continuei de olho nele pela visão periférica enquanto passava, e ele continuava a falar no celular e não parecia suspeito para mim, então continuei meu caminho alegremente. Devo ter andado uns 20 ou 25 metros quando o cara parou de falar no celular e senti um ainda maior sentimento de apreensão no meu estômago. Virei para trás e o vi agachado, o telefone já não estava mais em sua mão, mexendo com algum tipo de pano e uma garrafa de vidro marrom. Antes que eu pudesse registrar o que diabos ele estava fazendo, a cabeça dele se ergue na minha direção e o olhar nos olhos dele é uma mistura terrível entre eu fui pego e eu não vou parar agora. Ele larga tudo, deixando suas coisas para trás, e começa a correr em minha direção com o pano na mão. Neste ponto, estou longe demais da estrada movimentada para que alguém me veja na área de floresta de baixa altitude com esse louco e estou longe demais para gritar por ajuda. Meu primeiro instinto, naquela decisão em fração de segundos, é correr em direção ao meu bairro. Decidi tudo isso enquanto me virava, jogando minha pesada mochila no chão e correndo o mais rápido que pude, começando a subir a colina em direção ao meu bairro. Julgando pela aparência, esse cara parecia que poderia me partir ao meio sem pensar duas vezes, e eu confiei mais na minha resposta de fuga do que na minha resposta de luta. Além disso, não sabia o que diabos ele tinha na mão. Durante toda a escola, eu fui a melhor corredora de cross-country e pista de toda a minha escola, entre as equipes feminina e masculina. Minha capacidade de correr havia sido minha salvação em algumas outras ocasiões assustadoras, mas logo no início da perseguição, eu sabia que não seria suficiente desta vez. Esse cara era rápido pra caralho e eu podia dizer que ele estava lentamente se aproximando de mim sem nem olhar para trás. Finalmente, vejo algumas quintas cercadas à frente e espero que as pessoas estejam em casa do trabalho. Começo a tentar gritar por ajuda o máximo que posso com a minha voz sem fôlego e inútil. Tomo a decisão em fração de segundos de começar a pular cercas dos quintais das pessoas, esperando que as habilidades de salto deles sejam piores do que suas habilidades de corrida. A primeira cerca o atrapalha, mas na segunda, no próximo quintal, ele está bem atrás de mim e sinto ele se aproximando insanamente perto de agarrar minha perna. Estou me borrando de medo neste momento. Não vejo carros nas garagens, nenhum sinal de alguém em casa, e a única coisa que me impede de entrar em pânico e cair em meu estado exausto é pensar que talvez nunca mais veja minha família ou amigos de novo.
O próximo quintal pertence a pessoas que conheço muito bem, incluindo o cachorro deles. Informação de fundo necessária: desta casa ficava perto da minha rua, na rua paralela à minha, e eu acabei conhecendo bem o cachorro deles desde que se mudaram recentemente. Minha amiga odiava o atalho e às vezes eu ia para a escola com ela na rua abaixo da colina, em direção à rua movimentada. Esse cachorro era enorme e um maníaco absoluto. Normalmente, quando as crianças estavam indo para a escola, eles o colocavam no quintal dos fundos em vez do da frente, já que ele rosnaria e assustaria as crianças que passavam enquanto estava amarrado do lado de fora. Eu amo animais, então toda vez que passávamos, eu falava calmamente com ele através dos rosnados ameaçadores. Sempre que fazia isso, ele ficava um pouco menos agressivo comigo. Até que um dia, as pessoas legais que moravam lá me deram um petisco para dar a ele, e depois disso, o cachorro era uma parada agradável no caminho para a escola. O nome do cachorro é Léo. Com o próximo quintal e meu novo amigo à vista, nunca me senti tão esperançoso como naquele momento. Por alguma sorte insana, eles o deixaram sair no quintal durante a tarde enquanto estavam no trabalho. Quando Léo me viu correndo desesperadamente em sua direção, começou a abanar o rabo, então olhou para o cara que vinha logo atrás de mim e começou a rosnar. Pensei que isso seria o suficiente para fazer o cara cair fora, mas não. Ele começou a pular a cerca no segundo seguinte em que eu fiz, mas o cachorro pulou e os dentes dele vieram tão perto do rosto do cara que o cretino caiu para trás no quintal vizinho, diretamente na bunda dele, enquanto eu caía no quintal do cachorro, também na bunda. O cretino e eu nos encaramos, ofegantes, por alguns segundos, enquanto o cachorro latia e pulava loucamente na cerca na direção dele. Talvez ele estivesse avaliando se poderia enfrentar o cachorro ou não. Rezei para que o cretino não tivesse uma faca ou algo do tipo. O cara parecia mais irritado do que eu já vi uma pessoa e, depois de alguns segundos, se levantou e começou a correr de volta pela colina de onde viemos. Fiquei lá por alguns segundos, em completo choque, e não consegui me mexer até que meu herói começasse a lamber meu rosto. Recuperei a consciência e corri até a porta dos fundos e comecei a bater. Obviamente, eles não estavam em casa, senão provavelmente teriam ouvido o que acabará de acontecer. Minha casa estava tão perto, então pulei a cerca e corri o resto do caminho para casa, e liguei para a polícia para investigar e tentar encontrar o cara. Dei a eles a melhor descrição que pude depois de ter praticamente encarado ele cara a cara. A mochila do cara havia sumido, assim como qualquer vestígio dele. Eles encontraram minha pobre mochila em uma poça de lama, e a polícia disse que continuariam procurando. Nunca mais vi o cara, e não ouvi mais nada sobre isso. Depois de ligar para a polícia algumas vezes, desisti. Eles me disseram que, durante esse tempo, receberam relatos suspeitos de pessoas sendo perseguidas, etc., mas nada como o meu. Nos próximos meses, houve alguns casos de pessoas desaparecidas, mas em uma cidade como a que sou, não era o pior, mas também não era o melhor. Nunca se pode conectar algo assim com certeza. Quanto mais penso sobre isso ao longo dos anos, mais censurado é, e mais confuso eu fico. Se ele estava tentando me sequestrar, por que não pensou em uma maneira melhor de me agarrar e me levar para a floresta antes que eu tivesse a chance de escapar ou antes que outro caminhante possivelmente passasse por ali? Ele não parecia ter uma arma com ele ou qualquer coisa do tipo, exceto aquele pano assustador. E o que diabos ele tinha na mão? Um amigo achou que poderia ser clorofórmio, mas pesquisei sobre isso e aparentemente é mais um mito que ao derramá-lo em um pano e cobrir o rosto de uma pessoa faz com que ela desmaie muito rapidamente. Além disso, de onde diabos você conseguiria isso de qualquer maneira? Graças a esse idiota, nunca mais caminhei pelo atalho sem pelo menos 2 amigos e spray de pimenta ou algum tipo de proteção. Foi o meio do verão e decidi fazer uma caminhada noturna para desanuviar a mente após um dia difícil no trabalho. Eu morava em uma área suburbana nos arredores da cidade, mas basicamente no meio das florestas.
Tínhamos uma tonelada de pequenas trilhas para caminhadas entre as ruas e as casas, mas sempre evitava-as à noite por questões de segurança, e naquela noite fui lembrado do motivo. Segui pela rua da minha casa e virei na próxima quadra antes de perceber que tinha trazido meus fones de ouvido ruins e a música que estava tocando em um ouvido estava toda instalada. Decidi desligar minha música e apenas curtir o silêncio da natureza ao meu redor, só que não demorou muito para que o silêncio fosse interrompido. Minha pele começou a se arrepiar quando, do nada, vindo da direção das florestas, ouvi um ruído indistinguível, quase como se alguém ou algo estivesse gritando de dor. A princípio, houve apenas um grito, e rapidamente me convenci de que era apenas um barulho de animal e provavelmente nada fora do comum. Mesmo assim, fiquei abalado o suficiente para não querer mais continuar a caminhada e prontamente virei de volta para minha casa. Depois de alguns passos, porém, ouvi novamente. Era como um grito gutural e agudo, e não pude deixar de pensar que alguém estava em apuros. Chamei na direção das florestas para ver se alguém estava lá e se precisava de ajuda, mas não obtive resposta. Esperei por 1 minuto, mas só havia silêncio. Virei e comecei a caminhar em direção à minha casa novamente, e assim que comecei a me afastar das florestas, ouvi novamente. Desta vez, estava muito mais perto e se repetia continuamente. O som perfurou meus ouvidos e me forçou a cobri-los com as mãos enquanto olhava ao redor para ver o que estava fazendo um barulho tão aterrorizante, mas estava muito escuro. Eu não conseguia ver nada, pelo menos não a princípio. Justo quando estava prestes a desistir de procurar a fonte, meus olhos captaram um pequeno brilho a cerca de 3 metros de altura em uma árvore. Concentrei minha atenção lá e, embora não conseguisse identificar o que era, pude ver claramente 2 olhos reflexivos me encarando. O grito parou por um segundo enquanto travávamos o olhar, mas antes que eu pudesse ter uma melhor visão do que era, ouvi outro grito, um diferente, e desta vez vinha de um pouco mais fundo na floresta. Desviei o olhar da árvore por um segundo e, quando olhei de volta, o que quer que fosse havia desaparecido. O outro barulho estridente continuou, e eventualmente desisti de procurar a fonte e decidi apenas continuar caminhando para casa. Mas juro que, não importa o quanto me afastasse daquela parte das florestas, o grito nunca diminuiu. Tentei procurar por possíveis fontes quando cheguei em casa, mas não consegui encontrar nada. A coisa mais próxima que encontrei foi um guincho de coruja, mas pelos vídeos que vi, esse barulho não era exatamente o mesmo. Perguntei aos meus vizinhos se eles já tinham ouvido esse som antes, e embora nenhum deles tivesse, um dos meus vizinhos disse que o cachorro deles foi levado por algo do quintal, e encontraram sua coleira perto de uma das trilhas nessas florestas algumas semanas depois. Então, seja lá o que fosse, era claramente um predador, e estou apenas feliz por ter voltado para casa em segurança naquela noite. Eu estava morando na Flórida há 3 anos, mas este foi o primeiro depois de me separar do meu namorado do ensino médio. Depois de um tempo, concordei relutantemente em encontrar alguém que minha amiga Chelsea vinha me falando, e depois que ela me deu o número dele, os dois pareciam realmente se dar bem. Tanto que concordei em encontrá-lo na praia perto da minha casa para darmos uma volta e relaxar. Uma noite que acabou sendo um grande erro da minha parte. Era um pouco depois das 9 da noite quando cheguei à praia no meu Jeep, e depois de mandar uma mensagem para Mark, o cara que eu deveria encontrar, comecei a caminhar em direção à torre de salva-vidas onde planejávamos nos encontrar. Eu estava quase na torre quando senti meu telefone vibrar. Era uma mensagem de texto de Mark dizendo que ele estava vindo do outro lado da praia e que eu deveria encontrá-lo no meio. Nem pensei antes de começar a andar. Estava apenas animada para finalmente conhecê-lo. Avisei que estava a caminho, mas assim que enviei a mensagem, percebi que ela não estava sendo entregue. Esperava que não fosse nada sério e continuei caminhando. Virei a cabeça para a direita para olhar a água e as estrelas sobre ela, mas o que realmente chamou minha atenção foi a pessoa caminhando na praia atrás de mim.
Tentei agir naturalmente enquanto olhava por cima do ombro, mas queria ver se era alguém passeando com um cachorro ou algo assim, qualquer coisa que desse a eles um motivo para estar ali que não fosse me seguir. Não havia nada, no entanto, ainda assim, não podia ter certeza de que estava sendo seguida, então apenas tentei ficar calma enquanto mandava uma mensagem para Mark, dizendo que estava andando e para ver exatamente onde ele estava, porque ainda não o via. Olhei para cima do meu telefone e depois por cima do ombro para ver se aquela pessoa ainda estava atrás de mim, e estava. Agora parecia que ela estava um pouco mais perto do que da última vez. Aumentei um pouco o ritmo da minha caminhada, mas tentei não parecer que estava correndo enquanto continuava avançando, esperando colocar distância entre mim e a pessoa atrás de mim. Poderia ter sido apenas uma coincidência que estivesse caminhando na praia ao mesmo tempo que eu, mas algo no meu estômago me disse para continuar me movendo. Senti que meu coração ia explodir do peito enquanto caminhava pela praia na escuridão, com nada além do som das ondas quebrando na costa. Foi quando vi alguém caminhando na minha frente, como se estivesse vindo na minha direção. Era Mark, pensei comigo mesmo enquanto olhava para o meu telefone para ver se perdi alguma mensagem dele. Mas não havia nada. Quando levantei os olhos do telefone, podia ver a pessoa na minha frente muito mais claramente, e, julgando pela máscara que ele usava no rosto, pude perceber que não era Mark. A cabeça dele se inclinou quando soltei um grito alto. Ele começou a correr na minha direção, e quando me virei para fugir, pude ver que a pessoa que estava me seguindo usava uma máscara semelhante. Sabia que não podia correr naquela direção também, então saí correndo em direção à linha da água e para a rua. Não havia um estacionamento naquela direção, mas sabia que havia muitos carros naquela rua à noite, então imaginei que fosse o lugar mais seguro para mim. A cada poucos passos que dava, olhava por cima do ombro e podia ver os dois homens me perseguindo. Felizmente, a areia os estava atrasando um pouco enquanto tentavam correr. Cheguei à beira da praia, subi a pequena barreira que a separava da estrada e comecei a chamar a atenção do motorista mais próximo de mim. Felizmente, eles diminuíram a velocidade e me deixaram entrar no carro deles. Eles me levaram de volta ao estacionamento onde meu carro estava e esperaram comigo pela polícia. Depois de terminar de dar meu depoimento, liguei para Chelsea e perguntei o que diabos acabará de acontecer, e ela me disse que me deu o número errado de Mark. O cara com quem eu estava mandando mensagens aparentemente era alguém que ela conheceu no Tinder há um tempo e parou de falar com ele porque ele estava ficando realmente estranho. Não importa o quanto tenha sido um acidente, nunca mais farei um encontro às cegas ou algo assim. Era 11h15 da noite. Acabei de terminar meu turno no trabalho e, como meu carro estava na oficina, tive que ir para casa a pé. Pensei que não seria tão complicado, já que eu morava a apenas 5 minutos a pé do trabalho, e, desde que não me importasse em atravessar o parque atrás da minha casa, a viagem seria ainda mais curta. Saí da loja e comecei a caminhar para casa, surpreso com a paz que encontrava. Do mercado até o parque perto da minha casa, pareceu não ter passado tempo algum. E como eu tinha a lanterna do meu telefone ligada, não sentia a necessidade de ficar assustado, pelo menos não até entrar no parque. Assim que entrei e passei pelo balanço, percebi alguém sentado em um dos bancos perto dos banheiros do parque. Confesso que já estava um pouco assustado, afinal, era um estranho no meio da noite, e eu teria que passar bem perto dele para chegar em casa. Estava ainda mais nervoso. Por isso, quando ele chamou por mim, não pude evitar dar um pequeno pulo. Tentei disfarçar, mas o estranho percebeu e imediatamente tentou me acalmar. Desculpe, cara. Não era minha intenção assustar você. Só estava esperando que você pudesse ter um cigarro, disse ele. Respirei fundo para relaxar um pouco e respondi honestamente que eu não fumava e sentia muito por não poder ajudá-lo. Pensei que era o fim da história, comecei a me afastar do homem e desejei-lhe boa noite. Mas ele não tinha a mesma ideia.
Por trás de mim, pude ouvir o homem resmungando para si mesmo e, em seguida, disse em voz baixa: "O que diabos?" Ouvi os passos dele se aproximando e percebi que ele estava me seguindo. Chamou por mim novamente: "Bey, espera aí. Para onde você está indo?" Comecei a andar um pouco mais rápido e, nesse ponto, já conseguia ver minha casa do outro lado da rua, do outro lado do parque. O som dos passos do homem ficou mais rápido e eu podia sentir que ele estava me alcançando enquanto gritava novamente: "Você tem que ter alguma coisa para mim, moleque." Não consegui mais conter meu medo e foi quando comecei a correr. Havia um pequeno trecho de campo no final do parque que eu teria que atravessar antes de pular a cerca e cruzar a rua até chegar em casa. A cada passo que eu dava, parecia que podia ouvir o estranho se aproximando. Mesmo que eu não olhasse para trás, sabia que, se diminuísse a velocidade mesmo que um pouco, ele me alcançaria. Consegui chegar em casa em segurança antes de fechar a porta e trancá-la. Ainda morava com minha mãe, mas ela também estava trabalhando tarde e ainda não havia chegado em casa, então eu sabia que estava sozinho. Andei de um lado para o outro na porta enquanto tentava descobrir o que fazer em seguida. Não sabia se o homem ainda estava lá fora, e mesmo que estivesse, não tinha certeza do que poderia fazer. Depois de tomar um segundo para me acalmar, decidi caminhar até a janela e olhar através das cortinas para ver se o homem havia me seguido para fora do parque. Imediatamente dei um passo para trás da janela quando vi que ele estava parado bem no meio da minha entrada, de frente para minha porta da frente. Comecei a tremer. Eventualmente, decidi que a única coisa que poderia fazer para me manter seguro era chamar a polícia. Avisei que um homem tinha me perseguido desde o parque e agora estava parado bem do lado de fora da minha casa. Eles chegaram o mais rápido possível. Enquanto estavam chegando, o homem deve ter os visto, pois saiu correndo pelo parque. Até onde sei, ele não foi pego. Minha mãe chegou em casa alguns minutos depois que a polícia chegou e explicamos o que aconteceu. Acabamos colocando novas fechaduras nas portas e janelas apenas para nos sentirmos mais seguros, e aquela foi a última vez que voltei para a casa do trabalho sozinho. Felizmente, meu carro estava pronto para mim no dia seguinte.